para a instauração do processo legislativo em tema concernente à forma de acesso a cargos militares do Estado. Com razão ao parquê, dentre os diversos precedentes, cito a de 2966, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, cuja ementa transcrevo. Também, sobre o sentido da locução constitucional, trago à baila um famoso, importante julgado que foi proferido na DIS 766 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Celso de Mello, em que Sua Excelência disseca esta locução regime jurídico dos servidores públicos, em que Sua Excelência diz que esta locução, essa expressão, compreende, dentre outras regras, as formas de provimento, as formas de nomeação, relação de concurso, posse, exercício, contagem de tempo, hipótese de vacância, promoção em respectivos critérios, avaliação de mérito, classificação final, direitos, vantagens, etc., etc. É um acórdão bastante conhecido, sempre trazido à colação pelos eminentes colegas em casos assemelhados. Eu digo que também não pode levar a equívocos, como assinalado acima, o fato de a inovação legislativa ter sido introduzida no mundo jurídico por meio de emenda constitucional. Como bem disse o ministro Joaquim Barbosa, na citada de 766, transcrevo aqui uns argumentos de Sua Excelência, em que se diz exatamente que não importa seja a matéria vedada, veiculada através de lei ordinária ou mesmo de uma emenda à Constituição, quando se trate de matéria reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, senhor presidente, concluindo, ante o exposto, julgo procedente e apresente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 148-A da Constituição do Estado de Rondônia e do artigo 145 das disposições constitucionais transitórias da Carta Local, ambos acrescidos por meio da emenda constitucional 56, de 30 de maio de 2007, fazendo coro, portanto, às manifestações não apenas do Ministério Público, como também da Advocacia Geral da União. É o meu voto. E o plenário seguiu o voto do ministro relator exatamente derrubando a emenda constitucional que deu a redação a esses dispositivos citados pelo ministro, o artigo 148-A da Constituição do Estado de Rondônia e o artigo 145 dos atos das disposições constitucionais transitórias do mesmo diploma da Constituição Estadual. Estes foram os destaques da quarta-feira. Nós vamos agora rever os destaques dos julgamentos que aconteceram na sessão plenária da quinta-feira, dia 17 de setembro de 2009. Extradição 1146. Relator ministro Eros Grau. Governo da França versus Daniel Santamaria. Pedido de extradição apresentado pelo governo da França contra Daniel Santamaria, que foi condenado naquele país a 20 anos de prisão. Esta condenação foi imposta pelo assim chamado Tribunal de Grande Instância de Bobigny, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, por detenção, importação, comércio ou transporte de entorpecentes e contrabando. Lembrando que essas designações podem soar um pouco estranhas para os ouvidos nacionais, na medida que se trata, sempre quando se trata de extradição, da tipificação existente no país de origem, e é necessário que se verifique a chamada dupla tipificação, ou seja, a existência de crimes, ainda que com nomes diferentes, equivalentes previstos na legislação penal brasileira. A defesa apresentou o argumento de que houve prescrição dos crimes, entre outros argumentos. Lígia, essa questão da prescrição, ela vai ter um efeito muito grande em torno dos debates que se seguirão a partir da apresentação do relatório. Isso mesmo, até porque se o crime já estiver prescrito, se fosse esse o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, essa pessoa não poderia ser extraditada. Um dos principais argumentos da defesa é realmente a questão de ter sido um crime praticado há algum tempo e que pela legislação brasileira já estariam os dois crimes prescritos, tanto o contrabando como o tráfico de entorpecentes. Essa foi a argumentação trazida pela defesa e além de outros, como por exemplo o fato de que o extraditando é uma pessoa já idosa, que
que manteve família no Brasil, já se casou no Brasil, entrou de uma forma regular no Brasil e tem filhos, então, além de estar doente. Então, a advogada, quando fez a sua sustentação oral, ela alega esse fato da prescrição, portanto, seria um fato impeditivo da extradição e alega esse uso. Ela pede que o Supremo Tribunal entende que, se não houver a prescrição, pelo menos que mantenha o extraditando no país por uma questão de dignidade, por já ter família e ser doente e já ter mais de 60 anos. Vamos rever o trecho inicial do voto do ministro relator Eros Grau, quando ele faz um resumo, logo no início, dos fatos que levaram à condenação no país de origem e inicia a análise jurídica do caso. O resumo dos fatos pelos quais o paciente foi condenado na França é o seguinte. Solano Juan Antônio e Santa Maria Daniel são acusados de ter, sobre o território francês nacional, durante o ano de 1988 e durante o ano de 1989, formado um grupo de várias pessoas, um acordo ou uma associação em vista de cometer delitos reprimidos pelos artigos tais do Código de Saúde Pública relativamente ao tráfico, detenção, importação, comércio ou transporte de entorpecentes, na hipótese de cocaína, por uma pessoa de nacionalidade estrangeira, e ter participado como interessado, de uma forma qualquer, a um delito de contrabando ou delito de importação, exportação, etc. Tendo os entorpecentes sido apreendidos no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, a competência para julgamento da ação penal é do Estado requerente. O pleito tradicional atende, quanto à instrução, ao disposto no artigo 10 do Tratado Bilateral específico, porquanto apresentada cópia do mandado de detenção internacional e dos demais documentos exigidos com indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstância dos fatos delituosos. Os textos legais, devidamente traduzidos para o vernáculo, permite o exame da legalidade da pretensão. Os crimes pelos quais o extraditando foi condenado estão tipificados, respectivamente, no artigo 12 da Lei 6368, em vigor à época dos fatos, e no artigo 334 do Código Penal, estando, portanto, satisfeito o requisito da dupla tipicidade. Pois é, o ministro já falou sobre a questão da dupla tipicidade nesse ponto e ele irá abordar a partir daí justamente a questão da prescrição do crime. Como já vimos agora, a Liz já explicou do que se trata inclusive essa questão e vamos acompanhar esse trecho do relatório e na sequência nós vamos ver os debates relativos a esta questão que será fundamental para o entendimento do processo e para a decisão dos ministros. Vamos, portanto, acompanhar mais um trecho do voto do ministro relator Eros Grau. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes não prescreveu, ao passo que o crime de descaminho ou contrabando foi alcançado pela prescrição. Nesse sentido, o seguinte trecho do parecer da PGR. O acordo condenatório proferido pelo Tribunal de Grande Instância de Bobigny é de 25 de outubro de 91, tendo ocorrido o trânsito e julgado para o Ministério Público francês em 26 de abril de 96 e para a defesa em 7 de maio de 96. Aliás, há nos autos, sim, a folha 282, a indicação da data precisa da prescrição. E prossegue o parecer do Ministério Público para afirmar que, nos termos do artigo 109, combinado com 110 do Código de Processo Nacional, a prescrição ocorreu em 8 anos, quer dizer, em 96. Em relação, porém, ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo o mesmo preceito, a prescrição executória é de 20 anos para os delitos cuja pena máxima é superior a 12 anos, que é precisamente o caso. No que respeita, portanto, ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, somente prescreverá em maio de 2016.
O ministro relator falou a respeito da folha 282. Anote esse número porque justamente o documento constante nesta parte do processo é que vai sanar uma questão que irá surgir durante os debates que vão caracterizar este processo. Na sequência, outro trecho do voto do relator nesta causa. Desta vez, ele vai abordar o argumento apresentado pela defesa de que haveria uma legislação posterior, bem como da revelia que teria caracterizado